Boa noite, igreja, tudo bem? Meu nome é Luan Lamarque, eu sou missionário, tenho 18 anos, tenho amado a Jesus e hoje eu quero falar um pouco sobre o fator Éfeso. Seja bem-vindo ao nosso culto, você que está assistindo isso online, eu já te convido a você clicar no botão compartilhar o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp, seja lá onde você estiver, e faça com que outras pessoas possam acessar isso também, com que outras pessoas possam conhecer um pouco do que Jesus tem para fazer aqui hoje. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Efésios 3. Efésios 3. Nós estamos estudando durante as quartas-feiras um pouco sobre o fator Éfeso. O que fez com que a igreja de Éfeso fosse uma igreja que varreu uma cidade, varreu um povo, através de uma única mensagem, através do evangelho, através do testemunho de quem era Jesus. E nós estamos estudando sobre o fator Éfeso para que nós possamos ser essa igreja que também vai varrer a nossa cidade, que também vai varrer o nosso estado de Minas Gerais, que vai varrer o nosso país e que vamos tocar as nações. Então eu te convido a fazer parte do que Jesus vai fazer aqui hoje. Eu te convido a entrar nesse rio que nós estamos entrando, esse rio que é um rio profundo. Durante todas as nossas ministrações aqui, nas quartas-feiras, nós temos tido a mesma visão. A visão de uma barragem sendo rompida. Uma barragem sendo rompida e uma grande avalanche de água vindo e enchendo todo o lago. E isso é muito profundo, essa visão, porque todas as vezes que uma barragem se rompe, o nível da água sobe. O nível da água que está lá embaixo sobe. E nós estamos nadando nessa água. E essa água vai subir o nível e nós precisamos entrar, mergulhar profundo nesse nível que está chegando. E eu te convido a se equipar, se fortalecer, para que você possa entrar nesse nível de maneira forte. Para que você possa entrar nesse nível de maneira preparada para as águas que estão por vir. Amém? Eu te convido a fechar seus olhos. Jesus, nós amamos o Senhor. Jesus, nós queremos gastar o tempo das nossas vidas amando ao Senhor, porque só o Senhor é digno da nossa adoração, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, Jesus, porque nós estávamos perdidos e nós fomos achados por quem o Senhor é. Eu oro para que a mentalidade dos seus filhos sejam abertas agora. Eu oro por um renovo de mente no nome de Jesus. Eu oro por fogo, Jesus. Um fogo que consome tudo. Um fogo que permanece apenas o que é limpo, o que é saudável, o que é real. Eu oro para que nós sejamos refinados pelo fogo do Senhor hoje, Jesus. Eu oro para que uma chama nova do Senhor acenda no coração dos meus irmãos. Eu oro para que todos que escutarem essa mensagem sejam impactados por quem o Senhor é. Jesus, nós amamos o Senhor, não há outro Jesus. Nós não estamos aqui porque nós precisamos bater um cartão na igreja. Nós não estamos aqui, Jesus, porque a pregação vai ser boa. Nós não estamos aqui, Jesus, porque o louvor vai ser gostoso de ouvir. Jesus, nós não estamos aqui porque nós precisamos ir à igreja uma vez por semana. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é o único que satisfaz a nossa alma. Nós estamos aqui, Senhor, porque assim como Davi falou, o nosso desejo é habitar na casa do Senhor. O nosso desejo é permanecer em quem o Senhor é. Jesus, eu oro para que o Senhor mude a nossa mentalidade. Que toda pessoa que chegou aqui, que está escutando essa mensagem, esperando escutar algo de um homem, que ela seja tocada pelo Espírito do Senhor. Jesus, prove para os seus filhos que o Senhor não precisa de homens, mas que o Senhor é suficiente em si mesmo. Nós amamos você, Jesus, e nós pedimos que o Senhor renove a nossa mentalidade, e que nós possamos começar a viver o sobrenatural, que nós possamos ver os céus abertos do Senhor, no nome de Jesus. Jesus tem grandes coisas para nós, e caso eu fuja um pouco do que eu tenho para falar aqui, eu espero que seja por algo que Jesus tem preparado. Lá em Efésios 3, nós vamos começar do versículo 1, e o tema de hoje é o ministério de Cristo. O ministério de Cristo. O que Cristo fez? O que Cristo é? E hoje eu estava escutando uma música de Marcos Almeida, dos Arrais, e nessa música eles falam que tudo que Deus dá é o que Ele é.
tudo que Deus entrega é o que Ele é. E o ministério de Cristo não vem para falar sobre o que Cristo nos deu, mas o ministério de Cristo vem para falar sobre quem Ele é. Toda vez que nós entendemos quem Ele é, nós entendemos o que Ele nos dá. Por isso, o tempo inteiro, Jesus não queria que os discípulos entendessem o que Ele veio para dar, mas o que Ele veio para mostrar quem Ele é. Quando Cristo pergunta, e vocês, o que dizem que eu sou? Jesus não pergunta, e vocês, buchas, o que vocês dizem que eu vim para dar? Ele pergunta, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o ministério de Cristo. O ministério de Cristo é se mostrar um Pai, se mostrar um Deus que se absteve de lá para se mostrar pequeno aqui e entregar a graça a nós. Nos devolveu o acesso outra vez. Nos devolveu um lugar outra vez que nós tínhamos perdido como filhos. E algo que eu aprendi na escola Siga-me, uma escola que eu fiz esse ano em Salvador, é que, por que Pedro fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque naquele tempo era-se desacreditado sobre o Filho do Deus vivo. Naquele tempo eles estavam em meio a um Deus morto. Eles estavam desacreditados de que Deus ainda olhava para eles. Porque em meio a Jesus e aos profetas existia um grande silêncio. Poucos escutavam a voz de Deus. Poucos se sentiam próximos de Deus. Então, Jesus vem e pergunta para Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro vai lá e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é mais um Deus que não estava se importando com nós. Não é mais um Deus que nós não sentíamos que Ele estava próximo, mas Ele se mostrou vivo. Ele se mostrou vivo em meio a muitos deuses mortos que eles adoravam. Ele se mostrou vivo em meio ao próprio imperador que reinava naquela época. Ele se mostrou vivo. Então aquela revelação estava mostrando que aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se Ele era vivo, Ele ainda estava olhando pelo seu povo. Se Ele ressuscitou, Ele ainda está olhando por nós. Se Ele ressuscitou, está à direita de Deus, nós ainda estamos sendo intercedidos por Ele. E nós precisamos fixar a nossa imagem e construir hoje essa mensagem de qual é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é mostrar quem Ele é revelar quem Ele é. Por isso Ele nos chama para conhecer. Por isso Ele nos chama, siga-me, venha, não só ouça, mas siga-me, experimente, prove de quem eu sou. E é por isso que todas as vezes que Ele se encontra com alguém, Ele testemunha quem Ele é, e depois essas pessoas começam a seguir Ele. Porque todas as vezes que nós conhecemos Jesus, nós não queremos parar de seguir Ele. Toda vez que nós somos testemunhados pela glória de Deus, nós queremos seguir aquela glória, nem que isso nos custe a vida. E a igreja de Éfeso precisou entender isso. Eles precisavam entender quem era o Cristo, para que eles pudessem viver de fato o fator Éfeso. Se nós queremos viver o fator Éfeso, se nós queremos ver uma multidão de pessoas entrando nessa igreja, se quebrantando aqui e dizendo, nós queremos nos arrepender, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer quem Ele é, para que nós possamos testemunhar quem Ele é. E lá em Efésios 3, a partir do versículo 1 ao 4, eu quero dividir em tópicos. Paulo fala assim: eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Não há dúvidas que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou esse trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou este ministério por revelação.
Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender como eu estou a par do ministério de Cristo. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês são os frutos do ministério de Cristo na vida de Paulo. E fica muito óbvio aqui que o primeiro fruto do ministério de Cristo na vida de Paulo é a prisão. O resultado do ministério de Cristo na vida de Paulo é a prisão perante os homens. Paulo está preso e ele está escrevendo isso aqui falando: eu estou preso por causa da missão e do evangelho que eu tenho que pregar a vocês, de que os gentios receberam as boas novas. Meu irmão, eu não sei o que você quer viver, mas se você quer viver o fator Éfeso na sua vida, tenha certeza que você vai ser caçado pelos homens. A religião vai te caçar. Os homens vão tentar te prender. E não desanime perante isso. Porque Paulo falou: eu estou escrevendo aqui por vocês. Eu estou aqui por vocês. Será se nós como igreja podemos chegar em um nível de vida em que nós vamos conseguir nos dizer: nós estamos presos, mas é para que a boa nova possa chegar aos gentios. É para que o mundo possa conhecer o evangelho. Será se nós como no Igreja Novo Ser podemos chegar a um ponto em que as pessoas nos caçarão nessa porta por causa do evangelho que nós estamos pregando? Porque se nós não estamos sendo perseguidos, o nosso evangelho está massageando a religião. Se nós não estamos sendo confrontados, o nosso evangelho está agradando todo mundo. E Paulo está contando isso. E o fruto do ministério de Cristo na vida de Paulo é: meus irmãos, eu estou preso. Eu estou preso, mas é para que vocês possam escutar as boas novas. Está disposto hoje a viver algo sobrenatural, no qual você possa se dizer: eu estou preso perante os homens, mas é para que o evangelho seja pregado, amém? Porque ele é digno disso. Ele é digno. Nós não fazemos porque nós somos obrigados. Nós não fazemos porque nós precisamos fazer, mas nós fazemos porque ele é digno. E por ele ser digno, nós nos submetemos a tudo, para que o evangelho e as boas novas sejam pregadas, amém? E a partir do versículo 5, dos 5 ao 6, nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participar desse ministério. Agora, porém, ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. E este é o ministério: que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a permanecer a sua igreja, e a partir de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. O segundo tópico que eu quero falar com você e que Paulo fala aqui é sobre o alcance do ministério de Jesus. Primeiro ele fala sobre os efeitos do ministério de Jesus na vida dele. Depois ele fala sobre o alcance do ministério de Jesus. E quando ele fala sobre a graça, e é um tema que nós temos debatido muito hoje, nós precisamos entender que Paulo está dizendo: cara, não foi por nosso mérito. Não foi por nosso mérito que nós chegamos nesse lugar. Não foi por nosso mérito que nós alcançamos esse lugar. E ele fala sobre o enxerto de Jesus, o enxerto da igreja no povo de Jesus. Para quem não sabe, nós éramos afastados do povo. Nós éramos como gentios. Nós estávamos destituídos dele. E nós vivíamos um tempo em Romanos, fala muito claro isso, e nós não teremos tempo para ler agora, mas em Romanos fala muito claro sobre o enxerto dos gentios na família de Deus, como filhos pela fé de Abraão. E quando nós olhamos para esse texto, para esse versículo 5 e 6, Paulo está falando: vocês foram enxertados na videira verdadeira. Vocês foram como ramos tirados, é como se nós tirássemos daquela mangueira um ramo e enxertássemos ela em outra mangueira e ele começasse a dar frutos. E nós sofremos isso. Cristo
nos enxertou na família dele outra vez. Nós fomos tirados de uma videira brava, de uma oliveira brava, e nós fomos colocados em uma videira verdadeira. Nós fomos colocados em um lugar em que nós frutificamos. E Paulo queria ensinar para essa igreja: eu entreguei para vocês, Cristo entregou para vocês a chave para que vocês possam começar a frutificar outra vez. Vocês estavam em uma videira morta, vocês estavam em uma árvore morta, e Cristo enxertou vocês em algo que desse fruto outra vez. Nós éramos solos inférteis, e Cristo nos enxertou em um solo que hoje nós podemos frutificar. Será que nós como igreja hoje podemos chegar em um nível, e meu irmão, eu quero que você que está assistindo isso, eu não quero te entregar estímulos, eu sempre falo isso. Eu não quero te entregar um estímulo para que você chegue em um lugar pela êxtase. Mas eu quero te entregar uma verdade. Você foi enxertado na família de Deus. Você se tornou um herdeiro da família de Deus. E essa verdade precisa ser suficiente para você. Se nós falássemos amém, vamos sair aqui agora, eu queria que você saísse daqui suficiente de que você foi enxertado na videira verdadeira. Você foi enxertado em solo fértil. Você pode frutificar agora. Você pode agora ser uma pessoa fértil. Você pode agora ser uma pessoa próspera em tudo que você fizer. Porque você foi enxertado em alguém verdadeiro. Você foi enxertado em uma videira que frutifica, em uma videira frutífera. E essa verdade precisa consumir os seus dias. Essa verdade precisa fazer de você uma pessoa que entendeu o que é amado. Eu quero te convidar a começar a ler agora o versículo 7. Ah, Jesus, nós nos quebrantamos em quem o Senhor é, Jesus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar a Jesus. Jesus, o que o Senhor quer que eu entenda? Eu gostaria que você perguntasse isso a Jesus. Jesus, o que você quer que eu entenda? Jesus, eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Jesus, nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós estávamos cegos, mas o Senhor se apresentou como o homem que nos deu uma visão. Ah, Pai, nós estamos como aquele cego que um dia disse: eu era cego e agora eu vejo. E isso é suficiente. Ah, Jesus, nós não queremos nos debater ao ponto de começar a discutir coisas em vão. Jesus, nós não queremos gastar o nosso tempo discutindo coisas que não vão nos levar a ser parecidos com o Senhor, mas nós queremos dizer como aquele cego, aquele ex-cego: nós éramos cegos e agora eu vejo. Nós estávamos perdidos e agora nós fomos encontrados, Jesus. Eu oro para que o Senhor lave a nossa mente agora e comece a clarear um pouco mais sobre o conhecimento de quem o Senhor é. Eu oro por todo espírito de pedinte aqui nessa noite. Eu oro por todo espírito de alguém que está o tempo inteiro pedindo, e eu começo a profetizar um espírito de uma igreja que entrega. Um espírito de uma igreja que entendeu que foi tocado, e quem que foi perdoado não vai amar. Quem que foi muito perdoado e não muito ama. Eu oro para que nós sejamos tocados pela visão de quem o Senhor é, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade para que o Senhor comece a tocar os nossos corações aqui nessa noite. Nós estamos cansados de ouvir homens, Jesus. Nós estamos cansados de ouvir palavras que não têm nos levado a um lugar de intimidade com o Senhor. Nós oramos, Espírito, revele um pouco mais de Jesus. Nós oramos por perdão. Nós oramos, Jesus, por pessoas que têm sentido presas ao fardo do seu pecado. Pessoas que têm sentido presas pelo pecado que elas têm vivido e por isso elas não conseguem entender a graça do Senhor. Eu oro por toda a consciência que tem tentado pesar a sua mente a respeito da mensagem do Evangelho. Você foi liberto.
Nós profetizamos liberdade, nós como igreja profetizamos liberdade hoje. Jesus, todo espírito que tem tentado aprisionar os seus filhos, que as cadeias sejam quebradas por quem o Senhor é, Jesus. Que as cadeias sejam quebradas, Jesus. Que as cadeias do medo sejam quebradas. Eu oro para que o Senhor toque o coração dos seus filhos com o perdão do Senhor. A cruz não é menor do que o seu pecado, meu irmão. O perdão da cruz não foi menor do que o fardo da sua família. Eu oro, Jesus, para que o Senhor nos lave. Mostre a nós de que, de fato, nós não saberíamos fazer isso sozinho, mas o Senhor nos levou a um lugar de filiação. Eu oro para que nós não esperemos, Jesus. Que nós não esperemos, Jesus, uma boa mensagem, mas que o Senhor seja digno. Que o Senhor seja digno da nossa adoração. No nome de Jesus, Pai. A partir do versículo 7, Paulo fala: Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça, e me deu o seu poder e uma capacidade especial para fazê-lo. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios, a nós, a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo, e explicar a todos o ministério que Deus é o Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. Paulo está falando nesse terceiro tópico que nós estamos sobre a graça de Cristo. Meu irmão, o quanto você tem sentido dificuldade de entender a graça de Deus sobre a sua vida? Eu estive conversando com algumas pessoas e a maioria dessas pessoas sempre falam: cara, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Ele perdoou os meus pecados, mas eu tenho um passado muito duro, sabe? Eu tenho um fardo de erros muito grande. E talvez você possa estar hoje sentindo isso também. Você pode estar chegando aqui hoje, mas com dificuldade de entender que a graça de Deus foi suficiente, de que o perdão dos pecados na sua vida foi suficiente. Você está o tempo inteiro buscando a aprovação, você está o tempo inteiro construindo ídolos para você, você está o tempo inteiro construindo ídolos que perdoam os seus pecados todos os dias. Enquanto o Evangelho fala sobre um Cristo que perdoou os nossos pecados, um Deus que perdoou os nossos pecados naquela cruz, isso foi suficiente. Nós estamos o tempo inteiro criando ídolos e por muito tempo nós criticamos a Igreja Católica e nós falamos: ídolos são imagens e escultura, ídolos são apenas venerar alguma imagem, mas nós nos perdemos aos nossos próprios ídolos. Nós criamos um Deus para nós, minha irmã. Nós criamos um Deus para nós e nós fazemos desse Deus o nosso ídolo. E esse Deus que nós criamos, Ele obedece todas as nossas ordens de vida. Nós criamos um Deus no qual esse Deus, Ele apenas obedece à nossa rotina e nós passamos a fazer pequenas orações para Ele. Nós cantamos algumas canções para Ele. E Cristo vem e nos anuncia aqui em Efésios sobre a graça e o perdão. E eu quero te convidar hoje como igreja para que você entenda que a graça foi suficiente para a sua vida e que você precisa passar a viver agora uma vida de alguém que foi agraciado. Isso basta. Você não precisa construir um Deus para você todos os dias, porque esse Deus vai agradar você, porque esse Deus vai perdoar o seu pecado diário, enquanto Jesus está nos chamando: filho,
Tetelestai, está consumado. Lá em Êxodo, no todo contexto do êxodo lá do povo, da saída do Egito, Deus sempre batia na tecla: vocês estão construindo um ídolo. Eu libertei vocês, mas vocês estão construindo ídolos no caminho. E nós podemos estar aqui no mesmo instante hoje. Entende? Nós podemos hoje estar vivendo o mesmo peso, porque nós não entendemos que Cristo nos salvou. E meu irmão, eu não quero que essa mensagem gere peso em você, mas eu quero que ela gere leveza. Você não precisa construir um ídolo. Você foi amado pelo Deus vivo, como nós falamos no primeiro tópico. Que seja gerado em você leveza, para que você não precise caminhar todos os dias de fardo em fardo. Hoje foi difícil, eu vou ter que construir um ídolo, porque esse ídolo vai me perdoar. Hoje está sendo mais difícil ainda. Mas entenda, no mundo nós teremos muitas aflições, mas nós tivemos alguém que venceu o mundo. Nós tivemos alguém que nos testemunhou como vencer o mundo. Ele nos ensinou como vencer o mundo. Nós não precisamos criar ídolos para nós, para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos amados, para que nós sejamos fortalecidos. Enquanto Paulo nos apresenta aqui em Efésios 3, a partir do versículo 7, a graça, a grande religião, a religiosidade, que é algo que nós condenamos tanto, é nós criarmos um Deus todos os dias, para nós satisfazermos os nossos desejos, para que nós possamos ser completos através desse ídolo. Isso é religiosidade. E o Evangelho verdadeiro fala sobre um Cristo, Filho de um Deus vivo, que está sentado à direita de Deus, perdoou os nossos pecados e hoje nós vivemos e morremos por Ele. E eu quero caminhar para o final, a partir do versículo 10. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como Ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso, presente de Deus, com toda a confiança, por meio da nossa fé nele. Tudo isso, o ministério de Cristo, mostrando quem Ele é para nos dar acesso, para nos ligar outra vez a um lugar que nós tínhamos perdido. Nós tínhamos uma ponte, tinha sido quebrada, uma ponte que nos ligava criatura e criador, tinha sido quebrada. E a partir do momento que a ponte entre o Criador e a criatura são quebrados, a criatura começa a construir criadores. Toda vez que a criatura é rompida do Criador, a criatura começa a construir um ídolo para satisfazer os desejos dela. Ela começa a construir uma vida de legalismo, porque ela precisa satisfazer a lei. Uma vida de aprovações, porque ela precisa ser aprovada. E Cristo vem e fala: eu estou entregando para vocês o acesso a mim e ao Pai, para que vocês não precisem mais correr atrás de aprovação, mas para que vocês passem a caminhar livres na vida que eu destinei a vocês, livres na vida de criatura, livres na vida de seres amados. Cristo vem, constrói a ponte e fala: atravessem, venham a mim, eu sou a porta. Ele fala: eu sou a porta, se conectem a mim outra vez. Venham a mim todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que procuravam portas momentâneas para entrar. Estão entendendo? Amém?
Cristo fala: venham a mim, todos vocês que estavam procurando portas que iam satisfazer vocês momentaneamente. Venham a mim todos vocês que estavam procurando portas aqui neste mundo. Venham a mim todos vocês que se perderam como ovelhas. Eu vim até vocês, abri a porta e estou convidando vocês, entrem pela porta que eu abri. Isso é muito forte, cara. Isso é o acesso. Isso é o acesso que foi nos destinado por meio de Cristo Jesus. O ministério de Cristo é mostrar quem Ele é e nos dar um acesso. Toda vez que nós entendemos quem Cristo é, nós temos uma identidade tão grande que nós temos acesso. E eu quero falar um pouco sobre o acesso. Quando Paulo fala que vocês têm livre acesso, é porque nós não temos obrigação. Sabe, meu irmão, se eu deixar esse violão aqui e falar: todos vocês têm acesso a esse violão. Se você não tiver conhecimento sobre esse violão, você não vai poder tocar esse violão. Mesmo você tendo acesso, se você não tiver conhecimento, você não consegue usufruir. Acesso sem conhecimento não dá fruto. E Cristo vem e fala: me sigam, porque eu dei acesso a vocês. Meu irmão, você recebeu acesso, mas talvez você está vivendo a vida de alguém que está buscando acesso ainda. Você pode ter sido lavado pela cruz, mas você pode estar vivendo a vida de alguém ainda que está correndo atrás do acesso. E se você estiver correndo atrás do acesso, eu quero te falar que a sua vida vai ser cansativa, porque você vai estar correndo atrás de uma porta que já está aberta. Estão conseguindo entender? O quanto nós gastamos uma vida buscando acessar algo que já nos foi entregue. Cristo nos entrega isso e fala: acessem isso. É livre, é gratuito. Foi pela graça. E Ele nos convida a acessar o reino. Ele nos convida a acessar uma vida de alguém que foi retirado de um lugar de solidão e de alguém que encontrou uma ponte, e nessa ponte aponta para um lugar muito incrível, e nós precisamos caminhar para esse lugar. E para finalizar, no versículo 13, Paulo fala assim: portanto eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. Meu amigo, os grandes homens sofreram para que nós pudéssemos estar escutando essa mensagem hoje. O quanto nós estamos dispostos a entregar a nossa vida para que outras pessoas possam escutar isso também. Isso é o fator Éfeso. Isso é uma igreja que tocou uma nação. Isso é uma igreja que tocou um povo. Uma igreja que entendeu. E uma igreja que gastou a vida pregando essa mensagem. Eu quero te convidar a ficar de pé, e eu queria falar um pouco sobre o quanto nós podemos estar perdendo esse acesso hoje. Foi nos dado acesso, meu irmão, foi nos dado acesso, minha irmã, e nós precisamos caminhar como alguém que entendeu esse acesso. Nós recebemos e nós estamos cercados. A Bíblia fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha fala sobre os grandes heróis da fé, que por um tempo sacrificaram a sua vida, para que nós pudéssemos estar vivendo o que nós vivemos hoje. E será se nós estamos dispostos a acessar o lugar que Deus nos deu, para que nós possamos começar a viver de fato uma vida, gastando a nossa vida, amando a Jesus. Eu quero te convidar a entender a graça de Deus. Eu quero te convidar a entender qual é o ministério dele. O ministério dele é se fazer conhecido e tirar um acesso. Talvez hoje você entendeu: Luan, eu tenho um acesso, mas eu não tenho conhecimento.
eu quero te apresentar, cara, o Espírito Santo vai fazer com que você conheça mais de Cristo. Amém? O Espírito Santo te leva a um lugar de conhecimento de quem Cristo é. O que o ministério de Cristo precisa gerar na nossa vida. O que o conhecimento de Cristo precisa gerar em nós. É isso que nós precisamos entender. Qual é a revolução que o ministério de Cristo gera em um povo que entende. Nós precisamos entender que nós estávamos largados da videira verdadeira. Nós fomos enxertados em um lugar de filiação. Nós fomos enxertados em um lugar em que Ele é o nosso Pai. E nós estamos enxertados nesse lugar. E esse lugar foi nos dado pelo acesso. Foi nos dado livre acesso. O véu se rasgou, meu irmão. O véu se rasgou e hoje você tem livre acesso à presença. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Não espere ninguém para que você entenda da presença, para que você se achegue à presença. Porque você precisava de um véu. Você precisava de um tempo específico para entrar. Mas foi nos dado livre acesso. Foi nos dado livre acesso e hoje nós estamos livres para entrar. Se você estiver esperando algo que te faça entrar, você ainda ficou preso antes da cruz. Você ainda está buscando, eu não consigo entrar em algo profundo, eu sei que esse rio está vindo, mas eu não consigo mergulhar nesse rio. Meu irmão, você ainda não entendeu que você ganhou livre acesso. Eu te convido a orar, Jesus, Pai, me faça entender quem o Senhor é. Abra os meus olhos, tire a escama dos meus olhos. Existem pessoas que Jesus quer lavar os seus olhos hoje. Por muito tempo você não conseguiu entender a graça. Por muito tempo, meu irmão, você não conseguiu entender o favor de Deus. Você estava até hoje buscando uma aprovação. Estava até hoje falando o que eu preciso fazer para esse Deus. Eu não sei se Ele vai perdoar o fardo do meu pecado, mas Jesus está falando para você hoje, cara, eu te dei acesso. Entre no lugar que foi disponível para você. No nome de Jesus, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar
Ore isso a Jesus. Ore isso a Jesus, vamos. E o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. A Bíblia conta a história de um homem que era cego. Ele era cego e um dia Jesus curou ele e ele passou a ver. E aí todo mundo naquela época falou: cara, quem é esse homem que curou esse cego? E um grupo de religiosos, um grupo de pessoas chegou a esse cego e falou: cara, quem é esse homem que te curou? Ele é santo? Ele é Deus? Quem ele é para te curar? E a resposta desse cego foi: se ele era santo ou não, eu não sei. Se ele era Deus ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Meu irmão, não tente explicar. Não tente explicar, você era sujo e você foi lavado. Minha irmã, você carregava um peso do seu pecado e agora você foi lavada. Nós não conseguimos explicar. Nós não conseguimos explicar. Nós já tentamos explicar. Nós já tentamos explicar quem fez isso, por que ele fez isso. Mas ele se apresentou e disse: ei, nem eu te condeno. Nem eu te condeno, minha irmã. Vai e não peques mais. Você foi perdoada, você foi lavada. Você foi lavado, meu irmão. Nós não tentamos explicar. Nós só sabemos que nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados pela graça. Nós só sabemos explicar que nós tínhamos um bálsamo, nós tínhamos um vaso cheio de perfume novo, e nós derramamos esse vaso. E aí vão nos perguntar: quem é esse que você derramou esse vaso? Mas por quê? Você poderia ter dado aos pobres, você poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas nós só conseguimos dizer: ei, ele é o nosso amado, nós queremos nos casar com ele. Não tente explicar. Você chegou aqui tentando explicar a sua vida. Você chegou aqui tentando explicar, minha irmã, como eu estou no lugar que eu estou, sendo uma pessoa que tem errado tanto. Eu sei que você já tentou explicar isso, você já falou: cara, como eu estou sendo tão agraciado em meio a uma vida tão errada que eu posso estar vivendo. Ei, você não consegue explicar isso. Isso foi graça. Isso foi favor imerecido que foi derramado sobre a sua vida. Apenas desfrute. Apenas desfrute disso. Um dia, os discípulos estavam lá se movendo em autoridade e poder, e chegou um bruxo, um feiticeiro, e falou: cara, eu quero isso. Me paguem isso. Eu quero pagar por esse poder. E os discípulos falaram: cara, você entendeu errado. Não era isso, não é sobre pagar. Foi nos dado de graça. Foi favor entregado a nós.
E eu quero que você saia daqui entendendo isso, meu irmão, minha irmã. Você foi amado. Você foi agraciado. E você não consegue explicar isso. Você não consegue explicar isso. Porque nós fomos encontrados debaixo da figueira. Nós não sabemos quem nos encontrou lá. Nós não sabemos quando Ele nos viu lá. Mas nós sabemos que Cristo estava lá. Você não sabe, meu irmão, de onde Cristo te tirou. Mas você sabe que o lugar em que você estava, a lama no qual você estava, você não conseguia sair. Você muitas vezes pode estar hoje como o filho pródigo, que saiu de casa e falou: cara, provavelmente eu não vou ser mais encontrado pelo meu pai. Eu não vou conseguir mais o lugar de filiação. E se você não sabe, essa parábola fala justamente sobre os filhos que foram perdidos. A parábola do filho pródigo fala sobre os gentios e os judeus. O sentido original dessa fala não é só um sentido evangelístico, mas é um sentido de gentios e judeus. E você hoje pode ter chegado aqui com um sentimento de: cara, eu abandonei a casa do meu pai, eu não sou mais digno de voltar. E o Evangelho te apresenta um lugar no qual você volta e recebe o lugar de filho sem ter direito, achando que você não merecia nada, mas Ele te entregou um lugar. Ele te devolveu um lugar de filiação e falou: filho, vem para a festa. Vem para a festa porque eu estou feliz que você voltou. Foi isso que aconteceu com você. E você não precisa mais viver uma vida de escravo, porque o ministério de Cristo te encontrou. Eu oro para que no nome de Jesus você seja batizado por isso. Você não corra mais por aprovação em aprovação, mas que você seja encontrado pela graça de Cristo, no nome de Jesus.